Olá, sejam bem-vindos então ao tutorial de número 5. E hoje, adivinha só que nós vamos bordar rosas. Se você não me conhece, eu sou Letícia Itamara, sou especialista em aquarela no tecido e bordado livre. E eu ensino, tá, as duas habilidades, tanto o bordado livre, tanto o aquarelar no tecido, tá? No meu curso, A Jornada da Mariposa Rosa. Bom, gente, para esse tutorial, então, eu troquei as cores das minhas unhas. E coloquei tons de vermelho, porque eu quero muito bordar rosas vermelhas, né? Na verdade, eu separei alguns tons, né? Eu vou estar utilizando um tom mais escuro, um tom de vermelho mais aberto, e peguei um tom alaranjado, né? Um laranja mais avermelhado, pra tá fazendo as rosinhas. Então, eu vou iniciar a minha rosa com um tom mais escuro e vou, né, por ordem decrescente. Então, conforme eu for ficando menor, eu vou clareando. Mas a primeira coisa que eu vou iniciar vai ser bordar as folhinhas e eu escolhi um tom de verde mais fechado. Eu não vou, né, como eu sempre falo, passar a paleta de cores para vocês, principalmente quando é assim, uma porque eu não tenho todas as cores anotadas das linhas que eu vou usar, e outra porque eu gosto muito de deixar essa parte da criatividade mesmo, sabe? Livre para vocês realmente escolherem fazer da cor que vocês quiserem, porque existem, por exemplo, rosas de várias cores, né? E eu também não gostaria que vocês deixassem de fazer o tutorial, porque não tem a cor que eu tô indicando. Então eu sou muito assim, veja o que você tem e adapte, sabe? Porque esses tutoriais são estudos, né? Claro que se você quiser dar, doar, vender, fazer o que você quiser com eles, vocês fazem. Mas a princípio, no meu caso, eu estou fazendo um estudo e eu sei que tem muitas pessoas fazendo também para aprender junto comigo. Então, assim, utilize o que você tem, mas faça. Nem que você não tenha, tipo assim, verde, você tem marrom. Faz a folhinha de marrom, faz a folhinha da cor que você tiver, só realmente para você praticar o ponto, tá, gente? Uma coisa é vocês assistirem, outra coisa é vocês praticarem. Não pensem que porque vocês assistiram, vocês aprenderam. Vocês viram como faz. Até porque daí não tem, gente, como você falar eu sei fazer. Só porque você assistiu o vídeo, você só vai saber fazer depois que você fazer, né? Depois que você bordar. Então, pratiquem independente de qual linha você vai estar utilizando, né? Bordado miniatura é muito legal porque também é possível estar utilizando linha de costura. Ela é um pouco mais fina, dependendo, na verdade, né, da linha que você vai estar utilizando. Mas assim, tudo isso é só para mostrar para vocês que quando a gente quer, a gente se vira e a gente faz, né? A gente não fica dando desculpa. Então, gente, tire um tempinho para fazer, tá? Só lembrando que sim, eu vou gravar uma aula mostrando como eu faço então o acabamento nos chaveirinhos, né? Porque esse aqui, olha só que legal. Ele vai ficar nesse chaveirinho desse formato. Por isso mesmo até que eu criei, né? Coloquei 3 rosinhas, as folhinhas assim para ficar bem proporcional. Mas o acabamento que eu vou mostrar dá pra fazer em qualquer tipo de chaveiro, tá? É um acabamento bem padrão mesmo assim. E aí eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Provavelmente daí quando eu encerrar todos os tutoriais, eu vou fazer uma pausinha, né? Porque eu também tenho alguns outros conteúdos pra estar fazendo. E aí, provavelmente na próxima semana, né, eu volto pra fazer o acabamento e aí eu vou compartilhar com vocês sim. Bom, então eu vou dar o início usando um fio de linha de meada, tá? De um verde mais fechado. Uma agulha bem fininha, proporcional, igual eu explico em todos os vídeos, tá? Como eu tô utilizando um fio, vai demorar um pouquinho mais. E nós vamos bordar com ponto cheio, tá? Só que, aí o que acontece? Eu vou ir fazendo, então, o contorno da folhinha e vou sempre entrando aqui, ó, no mesmo buraquinho, tá? Pra fazer para fazer esse formato, né, de folhinha.
É muito importante, tá? Ó, ir até o final fazendo a curvatura. Pra você conseguir fazer esse contorno bem certinho, né? Porque, ó, aqui vai reduzindo os pontos. Sempre no mesmo buraquinho. E aí a mesma coisa, tá? Agora, então, eu vou utilizar também um fio de linha de meada e eu vou criar um efeitinho de sombra e luz, tá? Então, eu peguei um verdinho mais claro e vou fazer uns pontinhos aqui no meio. Não vou puxar muito. Ó. Geralmente eu faço umas 3 linhas assim. Mas não é obrigatório fazer isso, tá, gente? Ó, aqui eu vou dar só um. E eu já vou sair aqui no próximo. Já vai criar uma luz na nossa folhinha, né? Vou bordar o cabinho antes da rosa, tá? Por que eu tô bordando a folhinha, o cabinho? Porque eu quero que a rosa ela fique por cima, né? Se tiver que ficar um bordado por cima de alguma coisa aqui, eu prefiro que a rosa fique por cima das folhinhas, tá? Então, vou bordar esses raminhos aqui também, né? Um raminho.
Tô usando ponto reto com ponto partido, porque ele é tão pequenininho que é só realmente assim, alguns detalhes, né? Ó, aqui também tem. Eu não tô cortando a linha, fazendo nó. Eu já tô indo direto, porque como é um fio só, o avesso vai ficar bem fininho, tá? Aqui eu vou usar ponto partido, porque já tá maior. Vou partir bem no comecinho aqui, ó. E vou iniciar também bordando as rosas menores e depois pro maior, tá? Por quê? Para não enroscar a agulha na grande toda hora que a gente estiver fazendo as menorzinhas. Então, eu vou começar pela menor. E, enfim, né? Para maior. Vou iniciar, então, utilizando o tom de laranja mais avermelhado, tá? E vou usar 2 fios de linha de meada. Então, a gente inicia, tá? O ideal, na verdade, é que todas as linhas tenham a mesma proporção e tenham o mesmo tamanho, tá? No meu risco aqui elas não estão, mas acredito que foi bem na hora de passar o risco mesmo. Então, a gente começa marcando aqui as linhas. Ó, ficou bem proporcional agora. É que é muito pequenininho, gente. Então, assim, só se você for muito perfeccionista mesmo. Mas, assim, pra mim tá bem tranquilo já a forma que ficou aqui. E aí, a gente vai sair no meinho, tá? Não precisa ser necessariamente esse aqui que eu saí, pode ser qualquer um dos meinhos. Bem na beirinha aqui. Ó. Bem aqui no início, tá? Porque que a gente vai fazer? Agora a gente vai, então, passar a nossa linha em zigue-zague. Acho que é muito mais fácil eu mostrar do que eu explicar antes, sabe? Ó, por exemplo, aqui. Eu vou passar por cima e vou entrar com a agulha por baixo desse segundo aqui. Eu utilizo a ponta, mas algumas pessoas usam a bundinha da agulha para não ficar enroscando. Mas eu já faço assim. Então, ó, vocês vão ver que aqui que tá muito pequenininho, tá? Provavelmente vocês vão conseguir ver melhor nessa maior, mas daí é a mesma coisa que vocês vão fazer. Então, se você quiser assistir primeiro, né, em vez de fazer junto, primeiro você assiste e depois você faz. Então, ficou um por cima e um por baixo. Agora, então, é um por cima e aí um por baixo. Aí, aqui vai ser um por cima. Automaticamente, tá? O que tá por cima vai por baixo. Se você chegar aqui e ficar 2 por cima ou 2 por baixo, tá errado, tá? Então, volta lá, vê aonde que você passou errado. É um sim ou não, um sim ou não. Ó. E aí, vai fazendo isso por todo, então... Por toda a rosinha, né? Vou deixar pra mostrar melhor essa parte até na hora que a gente estiver fazendo a rosa maior, tá?
E o ideal também é que você não puxe o ponto, porque se você puxar forte, você vai perder esse efeito das pétalas, tá? Entrelaçadas. Uma coisa natural que acontece também é, se uma das linhas, né, ficarem maior que a outra, provavelmente vai sobrar mais, né? Ó, essa aqui já tinha tampado toda e essas daqui ainda estavam aparecendo. Então não se preocupem, tá? Só continuem fazendo. E aí agora, quando começa, né, a não ter mais espaço para passar, o que que eu faço? Eu vou dando alguns pontos, né? Em vez de fazer o zigue-zague, eu entro mesmo com a agulha. Então, né, ó, aqui tá a minha linha. Eu vou passar por ela e vou entrar no meinho pra baixo, tipo por baixo da rosa, tá? Ó. E ela meio que cobre. Aí eu vou sair no meinho, aqui, ó. E vou entrar no meinho aqui também. Eu vou segurando, porque aqui o ideal é ficar bem soltinho o ponto, sabe? Eu dou uma ajeitadinha, ó, com a unha. E não puxo muito, e aí você vai ajeitando conforme vai estando a sua, tá? Você vai sentir. E aí eu entro, ó, vou entrar aqui. Eu gosto de segurar também para não, por ponto não passar por cima, ó. E dou uma ajeitadinha nele. Então, daí, ó, eu saio por baixo também, tá, gente? Só, não sei se eu expliquei isso ali antes. Se o seu pontinho for por cima, você vem, dá uma ajeitadinha nele. A rosa, o ponto fica frouxinho, tá? Ele não fica puxado. E eu vou dar o último aqui agora, ó. Eu vou entrar aqui. Sabe? É fazer um contorninho mesmo, ó. Eu comecei pela menor rosa, né, gente? Mas olha só que graça que ficou. E do nozinho, então, atrás, né? Vou utilizar agora um outro tom de vermelho. Esse aqui é um vermelho bem tomate, tá? Vou fazer a mesma coisa, então, nessa daqui, tá? Saio, ó, no meinho. Vou começar a fazer o zigue-zague, então. Ó, com cuidado para não pegar
na outra. Se pegar, você vem com a agulha e ajeita, tá? Não entre em choque. Pode usar a bundinha também, se você quiser. Mas eu não vejo muita diferença, não. Eu prefiro até com a pontinha. Quando eu acho que eu tô puxando muito, ó, eu volto, afrouxo a linha, sabe? E agora, então, eu vou entrando, tá? Aqui eu comecei já a dar a volta antes mesmo de finalizar a pontinha, porque estava desajeitado, e aí quando é assim eu prefiro ir fazendo dessa forma, tá? Principalmente por ser uma rosinha tão pequenininha. E aí eu meio que vou criando o desenho dela. Literalmente bordado livre, assim, né? Tipo, eu acho que aqui tem que ter uma pétala, né? Aí eu pego e coloco a pétala ali. É igual eu falo, sabe? Não tome como regra o ponto. Se você acha que você tem que ajustar, colocar mais uma pétala, sabe? Coloca. Eu sou assim, gente, eu bordo assim, sabe? Não existe essa de certo e errado. Se tá dando certo, se tá ficando no efeito que você quer que fique, excelente. E quem é que sabe qual é o efeito que você quer que fique? Você é. Então ninguém pode avaliar o seu trabalho e falar tá certo, tá errado. Só se for alguma coisa assim, muito específica mesmo, né? Tipo, ponto corrente. Como fazer o ponto corrente. Como fazer o ponto partido. Coisas assim.
Vou finalizar com uma aqui, ó. Bom, agora na rosona, então, rosona, né? Na maior rosa, nós vamos usar então 3 linhas de meada, tá bom? E é a mesma coisa. E aí saio aqui no meinho. Essa agora você vai ficar meio desajeitado para eu gravar e bordar. Agora que a rosa é maior, dá pra ver melhor, né? O zigue-zague, ou um sim ou não, né? Que as pétalas fazem. E sempre lembrando de deixar soltinho, tá?
Agora eu já vou começar a fazer entrando, né, no tecido, entrando os pontos. E eu vou sempre ajeitando, tá, gente, ó. Bastante calma, delicadeza. Minha linha já tá no fim, mas eu vou tentar fazer mais um pontinho aqui pra poder finalizar, sem trocar a linha. As rosas estão prontas e o que a gente vai fazer agora então vai ser os detalhes utilizando o nó francês, tá? Eu vou fazer aqui também nos cabinhos e vou fazer no miolinho, tá? Esse foi um tutorial assim que eu comecei e eu não sabia exatamente, né, as cores que eu ia utilizar para os meinhos. Então, basicamente, eu vou olhando agora qual eu acho que combina. Eu separei alguns tons. E eu vou trabalhar tom sobre tom também, tá? Vou usar um tomzinho de alaranjado, mais pro mostarda, assim. Ó. Esse daqui é o número 304, tá? Da Anchor. E vou fazer com um fio de linha de meada. Vou ver se vai ser 2 ou 3 nozinhos, tá? Franceses, mas dando 3 voltas na agulha, então. Ó. E aqui eu vou fazer um de tamanhos diferentes, né? Vou fazer um com 3, um com 2 e um com 1. E aí eu trago eles aqui pra cima, né? Pra não afundar. Para o vermelho, vou usar amarelo no vermelho. O mesmo amarelo que eu utilizei na margarida, e ele já até tava aqui na linha.
Então, eu vou dar 3 voltinhas. Eu acho que aqui no vermelho eu vou deixar só um, vamos ver. Não, vou pôr 2. Se eu utilizasse 2 fios em vez de um, eu deixaria só um. Mas eu quero que preencha bem aqui o miolinho. Então, eu vou deixar 2. E é legal ir fazendo essa diferença, tá? De tamanho, de quantidade de fios, para você criar um bordado mais realista, né? Porque nenhuma flor é igual à outra. Então, assim também, eu gosto de trazer essa perspectiva pro bordado. E pro vinho, eu vou estar utilizando um tom de laranja mais fechado do que eu utilizei aqui no miolinho. Eu vou fazer utilizando 6 fios de meada, um nó francês, para ver se vai preencher bem esse miolinho que tá mais largo. Vamos ver se vai ficar bom. Qualquer coisa eu desmancho e aí eu faço outros, né? Vou fazer com 3. Não. Então, ficou bem espaçosinho. Então, eu vou colocar mais um. Eu vou dar uma volta só, pra ficar menor. Aí. Se vocês quiserem, podem colocar mais um, só que daí vai ficar mais miolo, né? Eu vou deixar 2. Geralmente eu bordo assim, tá, gente? Eu vou, olho como é que tá ficando. Se eu achar que tem que colocar mais, eu coloco. Se eu achar que tem que mudar, eu mudo. É bem intuitivo mesmo assim, eu falo, sabe? Primeiro eu preciso ver e sentir se fez sentido. Se fez sentido pra mim, então vai ficar. Se não fez, pode todo mundo falar que tá lindo, que eu vou tirar. E eu vou utilizar o amarelo, vamos ver. Acho que o amarelo vai ficar muito colorido. Eu vou utilizar esse tom de verdinho. Tô pegando as linhas que eu deixei separadas aqui pra eu ver qual eu vou utilizar, tá? Agora. Não tinha pego, mas acho que um tom de begezinho vai ficar bom. E aí eu vou colocando e vou medindo com o olho. E vou usar na francês também, tá? Tá pronto, então. Vou tirar aqui do suporte para dar aquele zoomzinho, pra gente visualizar mais de perto os detalhes, que eu acho que isso fica muito legal também. Porque às vezes pode ficar alguma dúvida, né? Como fica. Olha só.
Então, essa foi a nossa rosinha, nossas mini rosinhas, na verdade, né? Não. Nesse ângulo, eu gosto muito desse ângulo. Tanto para tirar foto, quanto para filmar, porque eu acredito que a gente consiga ver bem o relevo, tá vendo? Vou pegar o chaveirinho, contorno, né? Olha só que graça que vai ficar. Então, esse foi o nosso quinto tutorial. Depois, então, amanhã eu vou gravar o girassol. E por último, vamos finalizar com a borboletinha. Eu escolhi uma borboleta bem padrão, bem clichê mesmo assim, que eu acho que a gente já viu muito por aí. E vou fazer ela também bem simples, mas para mostrar que o quanto simples pode ser belo, tá? Eu acho que esse, assim, também é um dos grandes aprendizados que eu gosto de passar no meu curso, principalmente por escolher trabalhar com os pontos mais básicos. Mas eu acredito que eles feito, bem feitinho, fica perfeito e você consegue fazer várias coisas, né? Como, por exemplo, ó, esses bordados. Então é isso, gente. Deixe nos comentários se ficou alguma dúvida, tá? É só deixar ali. Lembrando que o risco está disponível, tá? Lá no grupo Casulo Criativo. E vai estar disponível gratuitamente até o encerramento dos tutoriais. No caso, faltam 2, né? Então, 2 dias. Para você ter acesso ao grupo, é só você também vir aqui na descrição desse vídeo que a gente vai deixar tudo certinho para vocês, tá? Um beijão.